Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Certo? Ficou resolvido isso. Muito bem. Coronel Hermar preso, a gente lá no Rio e o pessoal aqui em Brasília. Aí aconteceu um fato que mudou de novo a nossa história. 3 americanos foram presos pela Polícia Federal por contrabando de pedras preciosas e etc, etc. E isso criou uma situação de constrangimento com os Estados Unidos, né? Criou um certo conflito. Para minimizar o problema, mandaram que esses americanos ficassem presos lá no Forte Apache, sob a responsabilidade do Corpo Bombeiro. Que lá no rapaz da frente, eles ficaram num quarto, né? Vamos chamar de quarto, lá nos fundos. E tinha um sentinela lá, bombeiro. Chegou um dia que os americanos fugiram. Deram no pé, pegaram o avião e foram embora para os Estados Unidos. Aí, resultado, nesse dia foi engraçado, porque o Major Martins estava lá no Rio. O Major Martins ainda era major, ele ainda não tinha sido promovido a Tenente Coronel nesse aqui, porque isso aqui foi em outubro ou novembro, né, que eu falei, novembro. Era major. Aí, e o outro lá do Rio era também major, né? Não tinha sido, porque eles não tinham homólogo, alguma coisa assim, eu sei que ele ainda era major. Ele estava lá no Rio de Janeiro. De manhã eu ia lá para o curso e de tarde eu ia lá para o gabinete, que era na Rua México, né? Porque a secretaria funcionava lá e você se lembra que o major me falou que a partir daquele dia que eu cheguei em Brasília, eu passei a ser ajudante de ordem dele. Nunca fiquei com ele, mas era ajudante de ordem dele, eu ficava lá na Rua México. E como eu trabalhava, e como eu também era escrivão do inquérito lá do Ministério da Justiça, com o Coronel Turola, eu ficava lá. Então, de tarde, eu falava. Quando eu cheguei à tarde, no dia que houve o problema da fuga dos americanos, o capitão Chagas, que era o secretário, chegou para mim e falou: você precisa comunicar com o major, porque os americanos fugiram lá, a situação está complicada, não sei o quê. Nisso, pouco depois, chegou o Major Martins, né? Chegou ele, paisano, né? Entrou no gabinete e nós fomos lá falar com ele. Major, aconteceu que os americanos fugiram lá de Brasília, então o senhor tem que voltar imediatamente para lá, porque a situação lá vai se complicar. Aí ele cruzou o braço assim, falou: os americanos fugiram e eu não tenho nada com isso, que eu estava aqui no Rio de Janeiro. Aí o major o capitão ficou bravo. O quê? O senhor comandante não tem nada com isso? O senhor é responsável? O senhor... Aí convencemos ele que ele tinha que voltar para Brasília, né? Ele voltou para Brasília. Tudo bem. Aí foi notícia de jornal, foi notícia de televisão. E o oficial de dia, nesse dia, era o tenente aspirante Ricardo, que depois foi nosso comandante-geral. Era o oficial de dia no dia da fuga dos americanos. Passou, né? Passou o tempo. Tudo bem? Quem foi designado para fazer o inquérito? Que foi aberto o inquérito. Sim, ele era preso da Justiça, né? Preso da Justiça e na instalação militar, porque ali, como nós já tínhamos sido aproveitados na prefeitura e nós éramos militares, passou a ser uma instalação militar, que antes não era. Antes era do DFSP, né? Aí o Forte Apache virou quartel do Corpo Bombeiro Militar, né? Então foi um IPM. O que redundou nisso? Perdeu o comando. Perdeu o comando e o coronel voltou a ser o comandante. O Coronel Hermar voltou a ser o comandante. Aí voltou a unir de novo a corporação, né? Então nós encerramos o ano de 66 desse jeito, com
o pessoal aproveitado. Ainda uma grande parte lá no Rio de Janeiro. Por que a grande parte ficou no Rio de Janeiro? Porque não tinha condição de trazer para Brasília. Não tinha residência, não tinha alojamento, não tinha nada. Aqui tinha que ficar aqueles poucos mesmo ali no quartel central. No quartel central, no Forte Apache. Entendeu? Um já tinha o Major Martim Poema. Era o quartel central, na realidade. Na verdade, era o quartel central, mas não chamava quartel central, a gente só chamava de Forte Apache. Entendeu? Então, eles continuavam lá no Rio de Janeiro, na Escola 15, né? Tirava serviço lá, fazia instrução militar, fazia educação física, a escala lá era 6x36, porque não tinha rancho, não sei, era desse jeito assim, né? Até a gente que fazia o curso tirava serviço, mas só ia à noite, quando escalava. E a escala era longa, porque era 6x36. Para as praças era 6x36, mas para nós era um por dia, de todos os oficiais que estavam lá, era uma vez por mês que tirava serviço lá. Que não tinha nada para fazer mesmo, né? Era ficar lá tomando conta dos bois, das vacas, dos cavalos, que aquilo lá era um sítio, não uma grande fazenda. Mas assim foi. Então, viramos o ano de 66, Coronel Hermar no comando, né? E a gente lá no Rio de Janeiro, e os outros aqui sobre o problema do inquérito. Feito o inquérito, foi mandado para a Justiça Militar, né? Para julgamento, etc. e tal e qual. Muito bem. Entramos em 67. Né? Entramos em 67. Aí, o Coronel Hermar, que era dinâmico por natureza, falou, não, agora... Não, mas aí... aquelas obras de quartel e de residência estavam avançando, né? Então já estavam bem adiantadas essas obras. Eu falei do decreto-lei do decreto-lei 149, né? Que foi o que transferiu a Polícia Militar toda lá para o estado da Guanabara, né? Retornou a Polícia Militar para o estado da Guanabara, né? E nisso aí ficou decidido que os saldos das dotações destinadas ao pagamento do pessoal ativo ou inativo transferido ao estado deviam ser trimestralmente recolhidos ao Tesouro Nacional. Então eles ficaram diferentes da gente, que isso está causando até hoje problema para nós. Entendeu? Aqueles que foram lá para o Rio de Janeiro passaram a receber pelo Tesouro, né? E nós passamos a receber com dotações da corporação. Sim. Entendeu essa diferença? Uhum. Então aí, o Ministério da Fazenda, no exercício 67, destacará das dotações atribuídas no orçamento da União no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, em favor do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara, as parcelas necessárias ao pagamento do pessoal ativo e inativo dentro de 30 dias. Então, era destacado do nosso orçamento. Então, o nosso orçamento era o orçamento do Corpo de Bombeiros. Então, desse orçamento, era destacado o quantitativo necessário para fazer pagamento daqueles... Nosso não, por enquanto não. Até aqui era só da Polícia Militar. O nosso era integral nosso, né? Mas em 67 nós vamos ter isso aí. Para a Polícia Militar. Aí a primeira coisa que aconteceu no final de 66 para 67 foi que aquele pessoal nosso que ainda estava lá no Rio de Janeiro e que não queria vir para Brasília, e aqueles que já tinham vindo para Brasília e que voltaram traumatizados, conseguiram que houvesse o mesmo convênio que foi feito para a Polícia Militar, foi feito para nós também. O convênio para quem quisesse retornar, com alguma diferença, que é esse 149. Então, deixa eu ver aqui se eu acho, porque é interessante que eu leia, para ficar bem claro, né? Não confundir, porque a memória às vezes falha. Né? Não quero isso. Então, ó, o Decreto-Lei 149, de 8 de fevereiro de 1967. Como é que eu descrevi isso nesse documento? Antes, porém, em 66, porque nós estamos falando em 67, né? Uhum. Antes, porém, em 66, aqueles que não queriam vir para Brasília, os que aqui tinham estado, ficaram abalados, já falei, de não admitir, conseguiram
que fosse estendido também aos quadros do CBEG, do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara, a mesma facilidade, né, que foi para a Polícia Militar. E aí saiu esse convênio, que foi o Decreto-Lei 149. Aprova o convênio firmado entre o Governo Federal e o Governo do Estado da Guanabara para a reinclusão nos quadros do Corpo Bombeiro do Estado da Guanabara do pessoal do Corpo Bombeiro do antigo Distrito Federal. Então, a mesma coisa que tinha acontecido para a Polícia Militar por uma situação, foi estendida para nós por outra situação. Porque o pessoal que estava lá no Rio conseguiu lá, com o prestígio lá de políticos, que também fosse estendido para eles, porque eles não queriam vir. Isso em 67. Final de 66 para 67. Ah, tá. Mas o convênio foi só em 67. Entendeu? No final de 67, no final de 66, foi esse convênio que saiu. O que dizia esse convênio? É aprovado o convênio firmado em 27 de janeiro de 67, porque o convênio foi assinado em 27 de janeiro, mas só foi publicado em 8 de fevereiro. É assinado entre o Governo Federal e o Estado da Guanabara, que regula a reinclusão no Corpo Bombeiro do Estado da Guanabara do pessoal do Corpo Bombeiro do antigo Distrito Federal, que retornou ao serviço da União nos termos do artigo 46. A mesma coisa que tinha sido feito para a PM foi feito para nós. Artigo 2º. Ao pessoal reincluído no Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara ou para ele transferido, aplica-se o disposto no artigo 3º, parágrafo 2º do artigo da Lei 3752. Lembra qual é a Lei 3752? Que algum de vocês lembra? Não, né? Foi a que transferiu a gente para o Estado da Guanabara lá em 1960, e garantiu que a União continuaria nos pagando. Então, eles garantiram que a União continuaria pagando a esse pessoal, mesmo que eles estando reincluídos no Estado da Guanabara. Eles seriam reincluídos no Estado da Guanabara, porque o Estado da Guanabara, os que estavam lá no Estado da Guanabara, estavam recebendo pela fonte do Estado da Guanabara, né? E esse não, eles iriam continuar recebendo. Eles garantiram esse direito, que foi garantido para a Polícia Militar naquela época, considerando que eles eram de investidura federal. Então, eles foram do mesmo jeito. Ao Estado da Guanabara compete, parágrafo único, ao Estado da Guanabara compete decretar a reforma ou transferência para a reserva do pessoal do Corpo Bombeiro do antigo Distrito Federal, a que se refere esse decreto-lei. E ao Tribunal de Contas da União, não era o Tribunal de Contas do Estado da Guanabara, porque o dinheiro era federal. Essa briga de Estado, Distrito Federal e Federal está até hoje, né? Embora isso tudo já devia estar resolvido aqui. Mas os pareceres da Procuradoria do Distrito Federal, que eu tenho aqui, depois se você quiser ver, são todos no sentido contrário da lei. Eles fizeram outra lei para nós, né? Dizendo que nós somos do Distrito Federal e esses aqui são do Estado da Guanabara, né? E desconsideraram a nossa situação. Não, o orçamento da União consignará em anexo próprias dotações destinadas ao pagamento de investidura federal do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara. Não tinha dúvida que nós éramos federal. Porque, ora, se nós optamos em função de uma lei, como é que agora, sem lei, sem nada, a gente passava a não ser mais? Não tem lógica isso. Bom, vê lá. O Ministério da Fazenda, no exercício de 67, agora nós vamos entrar realmente em 67. Nós estamos em fevereiro de 67. Destacará das dotações atribuídas no orçamento da União ao Corpo de Bombeiro do Distrito Federal em favor do Corpo de Bombeiro do Estado da Guanabara as parcelas necessárias. Tudo bem. As vagas no quadro do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, porque já ia sair muita gente, né? Que decorrerem das reinclusões de que trata esse decreto, serão providas pelo prefeito do Distrito Federal nos termos da legislação em vigor. Então, o que significa isso aqui? Vamos traduzir. Nosso efetivo era completo, 1.238. Tinha 1.238 bombeiros, tinha 1.238 vagas. Ia sair um número. Isso ia gerar vagas no quadro de soldado, cabo, sargento, até de coronel, se o coronel Osmar tivesse pedido para retornar. Então, quem ia prover essas vagas era o prefeito, né? E foi por isso que a gente pôde criar a escola de recruta e a escola de formação de oficiais, por causa dessas vagas, porque senão talvez não tivesse condição, porque nós demoramos muito para ter aumento de efetivo, né? Vamos ver isso mais na frente. Tanto o convênio como o decreto-lei de 149 que o aprovou merece atenção especial, pois neles define-se a situação de ativos, inativos e pensionistas.
tanto do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, quanto dos que retornaram ao SEBEC. Aqui ficou resolvida a situação de quem ficou aqui e de quem retornou. Né? Quem ficou aqui ficou naquela situação que já estava, e quem retornou, você vai ver o que aconteceu. Inclui-se nestas definições a forma como seriam remunerados e por que ente federativo. O convênio e o decreto 149, modificado posteriormente pelo decreto 272, porque esse decreto 149 ficou ilegal? Ficou ilegal porque eles não eram mais do Ministério da Justiça, então o Ministério da Justiça não podia legislar para nós, quem tinha que legislar para nós era o prefeito, porque nós já tínhamos sido aproveitados, promovidos e estávamos em outro âmbito da federação, né? Nós éramos da prefeitura, nós éramos municipais, né? E quem tinha feito o convênio tinha sido o Ministério da Justiça. Aí teve que fazer um novo convênio de número 272 de 28 de fevereiro, aquele foi de 8 de fevereiro. Aí descobriram que não podia ser, eles não podiam optar, porque eles não eram do Ministério da Justiça, nós não éramos mais do Ministério da Justiça, nós agora todos, porque tínhamos todos sido aproveitados, éramos da prefeitura. Você vê que confusão, né? Que confusão, tudo ali era confuso, tudo ali a gente tinha que deslindar o fecho. De 28 são peças-chave para se entenderem que situação ficaram os bombeiros daqui e de lá, os que foram também. Do convênio extraímos os seguintes artigos, desse convênio do 272 agora. O pessoal do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal que retornou ao serviço da União nos tempos, sempre citavam isso, da Lei 442, reincluído no estado da Guanabara. Agora veio uma diferença fundamental para a Polícia Militar. A Polícia Militar foi compulsoriamente transferida para lá. Aqui eles, desde que o requeira, porque eles já tinham sido aproveitados no Distrito Federal e já tinham sido promovidos. Alguns, outros tinham, do jeito que dava. No prazo de 30 dias, contados da data da publicação deste convênio ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Aí eles tinham que requerer ao Ministério para que o prefeito pudesse transferi-lo de volta para lá. E o que aconteceu? É transferido para o Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara o pessoal inativo do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, bem como o que vier a ser incluído nessa situação, qualquer que seja a época do ato da inatividade ou autoridade que houver decretado. Isso nos atingia direto. Veja bem, qualquer que seja o que vier a ser incluído, qualquer que seja o ato, a época do ato da inatividade ou autoridade a que houver decretado. Então veja que loucura, o prefeito, se continuasse daquele jeito, nos passaria para a reserva quando fosse a nossa vez. E aí, em vez de a gente ver daqui, a gente voltava para o estado da Guanabara também, e ficava subordinado de novo. Olha, você vê tudo que nós tivemos, o que nós enfrentamos aqui, era uma coisa de louco, porque eles não sabiam que... O pessoal de Brasília aqui não sabia o que nós éramos, porque nós éramos, na verdade, nós éramos nada, né? Nós éramos optantes, né? E que tínhamos largado a Guanabara e que éramos subversivos. Aquela era a nossa imagem. Então era complicado. Você tinha que de justificar e conversar, e ir lá e convencer. Aí fazia, depois voltava, vinha outro decreto, outra coisa para a gente não desaparecer, porque foi uma luta permanente de 64 a pelo menos 1970, por aí, foi uma luta permanente para a gente existir, porque era uma ida e volta, uma hora a gente existia, outra hora a gente já não existia mais, aí depois voltava a existir, depois não existia mais, e tudo isso era um esforço incrível, porque a gente não tinha para quem apelar, a gente tinha que ficar conversando, tocava na casa dos deputados, ia no Congresso, e a partir daí a gente passou a ter que ir na prefeitura também, para conseguir mudar toda essa dinâmica, né, que era amplamente desfavorável para nós. A única coisa bom que tinha acontecido eram as três ajudas de custo e a dobradinha, porque a gente melhorou de remuneração. Então o decreto 272 dizia o seguinte: deu nova redação ao artigo 1º do decreto 146, excluiu do disposto no artigo 10 e no seu parágrafo 1º do convênio os oficiais e praças que permaneceram aproveitados por bombeiro federal. Então a gente, não, mas nós não queremos voltar para Guanabara, nós queremos ficar aqui. Aí esse decreto 272 modificou aquele decreto 149, excluindo a gente.
A gente que eu estou falando agora, né? Porque naquela época nós ainda não éramos a gente, ainda estava todo mundo no mesmo bolo, porque ainda não tinha havido a transferência deles para Guanabara. Mas aqueles que já tinham a pretensão de ficar aqui foram brigar e a gente conseguiu, mais uma vez, conseguiu vencer. Se não, vejamos o que diz o decreto 272, que modificou o 149. O artigo 1º do Decreto-Lei 149, de 8 de fevereiro de 67, passa a ter a seguinte redação. É aprovado o convênio firmado em 27 de janeiro de 1967 entre o Governo Federal e o Estado da Guanabara, que regula a reinclusão no Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, do pessoal do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, que retornou ao serviço da União nos termos do artigo 46 da Lei 4242, de 17 de julho, e que não tenha sido aproveitado. Olha só, no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º do artigo 4º do decreto tal. Só que todo mundo tinha sido aproveitado. O disposto nesse artigo aplicar-se ao pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, beneficiado pelo artigo 6º e seu parágrafo único do Decreto-Lei nº 9, de 25 de junho de 66, desde que observado o seguinte, que eram as promoções. Esse artigo 6º era promoção com análogo. Então, todos tinham sido aproveitados e os que tinham sido promovidos estavam enquadrados nesse parágrafo único aqui. Aí, como é que eles tinham que voltar para lá? Os requerimentos a que se refere o artigo 1º do convênio, que eles tinham que requerer ao ministro da Justiça. Ora aprovados, serão dirigidos, não era mais ao ministro, porque não podia ser, eles não eram subordinados ao ministro. Os requerimentos a que se refere o artigo 1º do convênio, ora aprovados, serão dirigidos ao prefeito. Então, esse 272 mudou o 149. Não era mais ao ministro, era ao prefeito. No prazo de 30 dias contado da publicação, serão apreciados nos 30 dias subsequentes, ficando os respectivos deferimentos considerados aos interesses da administração do Distrito Federal. Por aqui, o prefeito podia dizer que não queria ceder. Por exemplo, se eu optasse, ele achasse que eu era importante para cá, não, esse aqui não pode ir. Esse aqui fica aqui, né? Ele teve essa autoridade pelo decreto dele. Bom, aí, olha só. Os oficiais e praças cujos requerimentos forem deferidos, olha só que coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e eu acho que nunca vou ver mais. Nunca vou ver mais isso aí. Os oficiais e praças cujos deferimentos forem deferidos, isso é, requereu ao prefeito, terão anulados todos os efeitos legais, os respectivos atos de aproveitamento no quadro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e na situação em que se encontravam na data da publicação do Decreto-Lei 9, de tanto, serão encaminhados ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Você entende o que significa isso? Não entende, né? Se alguém pedisse, ele perderia tudo. Se ele quisesse, ele seria desaproveitado. Isso, ele foi um optante, exatamente, ele foi um optante em 63, não foi isso? Isso. Todo mundo fez um requerimento optando para vir para Brasília. Isso. Nesse decreto aí, se alguém quisesse voltar para o Rio de Janeiro, que tinha família, ou morava lá, se ele requeresse, ele ia perder tudo. E foi o que aconteceu. Porque eu tenho certeza que muitos voltaram. 400. Tá vendo? 400. Por isso que ele soltou esse decreto. Por isso que foi feito isso. Como? Tinha muitos optantes que estavam querendo voltar para o Rio de Janeiro e falou assim, se você for embora, você vai perder tudo. E perderam. Eles foram desaproveitados e foram despromovidos. Aí eles foram aproveitados lá no Rio de Janeiro e promovidos de novo lá no Rio de Janeiro, com os homólogos de lá. num quadro em extinção. Eles entraram num quadro em extinção lá à medida que e eles conseguiram ainda ser aproveitados lá depois, os que fizeram requerimento? Não, então, eles foram reincluídos lá, mas num quadro à parte, não no quadro do Corpo Bombeiro do Estado. Por que ele foi feito isso também? Porque quando ele requereu, ele perdeu todos os direitos, e você desonera o Estado. Exatamente, desonerou. O disposto no artigo 10, no seu parágrafo 1º do convênio, que se refere ao decreto 149 de 8 de fevereiro, não, aí ficou claro para nós, aí isso aqui é para nós, que não optamos, que não pedimos para voltar. O disposto no artigo 10, seu parágrafo 1º,
do convênio a que se refere o decreto 149, de 8 de fevereiro, não se aplica aos oficiais de praça que permanecerem aproveitados no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, nem aos beneficiários por eles deixados. A minha mulher, depois que eu casei, ela foi beneficiada por isso aqui, porque ela não voltou, porque não ia voltar para lá para o Rio de Janeiro numa situação que ela não sabia qual era. Né? Nem a sua. Porque depois que vocês entrassem, se vocês iam voltar para lá, provavelmente. Por outras questões que nós vamos ver mais na frente. Sim. Né? Então, aqui ficou garantido que nós éramos do Corpo Bombeiro do Distrito Federal, que nós éramos da Prefeitura e que nós estávamos subordinados ao prefeito por intermédio do chefe de polícia. Pronto. Definitivamente isso está sacramentado. Né? O Corpo Bombeiro do Distrito Federal existia dessa maneira. Daí para frente, agora vamos para lá. Agora não preciso ir aqui não, porque agora é bastidor, né? Agora é bastidor, agora é conversa de pé de ouvido. O Coronel Aimar, né, em função disso daqui, tinha os desafetos dele no Corpo Bombeiro, dos que estavam aproveitados aqui, né? E aí eu já tinha voltado a ser ajudante de ordem dele. A primeira coisa que ele fez quando ele reassumiu o comando foi me colocar de ajudante de ordem dele de novo, né? E ele permanecia no Rio de Janeiro? Permanecia no Rio de Janeiro. Ele estava lá no Rio de Janeiro. Ele não veio para Brasília ainda não. Né? Aí me chamou, né? Ainda lá no Rio de Janeiro. Falou o seguinte, tá vendo essa lista aqui? Você vai falar com cada um deles que eu não quero que eles fiquem aqui em Brasília. Eles vão optar para voltar para o Rio de Janeiro. Aí nessa lista estava o Major Martins, estava o Major o Jacarandá, que já era o Major, que tinha sido promovido, estava o Major de Nancy, estava o Major Almeida, que eu acho que já era Major também. Tinha um tantão dele, estava o Manuel Azevedo, estava lá, tinha um tanto. Você vai lá e fala para eles que é para eles entrarem com requerimento aqui, que eu quero o requerimento aqui deles na minha mesa, para eles retornarem, que eu não quero mais eles aqui. Olha que missão, né? Pô, volta todo mundo para o estado da Guanabara. Volta para lá. Era um ato de força, né? Era um negócio sem pé nem cabeça. Ele não podia fazer uma coisa dessa. Era o livre-arbítrio de cada um, pô. Se eu quero ficar aqui, eu vou ficar. Se eu não quero, eu vou voltar. Né? Aí eu fui à caça de cada um. Aí falava com um, não, tudo bem, eu vou optar. Não, vou optar. Com o Almeida, pode falar para o coronel que ele pode me prender, ele pode fazer o que ele quiser comigo, mas eu não vou voltar para Guanabara, que eu tenho vergonha na cara. Eu só fiz a opção uma vez. Tudo bem? Tudo bem. Aí falei com outro. Aí Bernardino era um paraibano, acho que ele era paraibano, ele era nordestino, daquele que falava nordestino mesmo, falava um dialeto nordestino. Bernardino, o comandante mandou dizer que é para você fazer o seu requerimento, que é para você... Não, de jeito, maneira, eu gostei muito de Brasília, eu vou ficar em Brasília. Bernardino, e ele já era bem idoso, né? Eu falei, mas rapaz, você já é um cara de certa idade, você vai se incomodar, o coronel vai ficar aborrecido com você, vai te colocar numa situação de constrangimento. Ele tinha um filho lá no Corpo Bombeiro do Rio de Janeiro, seu filho está lá, né? E ele tinha o apelido de Bracaiá, né? De? Bracaiá. Bracaiá? Tá, o Bracaiazinho tá lá no Rio de Janeiro, volta e tal. E eu convenci ele. Outro, Tenente Oscar Silva. O Oscar Silva era praticamente analfabeto. Não sabia. Ler e escrever para ele era uma dificuldade muito grande. Aí fui falar com ele. Ele era primeiro tenente, ele é capitão como a gente, ele era primeiro tenente daqueles que foram promovidos na nossa frente. Aí fui falar com ele. Silva, o comandante mandou informar para você que é para você fazer o seu requerimento de retorno. Não, eu gostei muito de Brasília, eu vou ficar aqui em Brasília, de jeito nenhum, mas eu não vou voltar mesmo. E já tenho até a casa alugada aqui, já estou, não sei o quê. E foi falando. Falei, esse não teve jeito, eu não consegui convencer. Aí voltei lá no comandante, falei, esse foi, esse não foi, esse foi, esse não foi, esse foi, esse não foi.
Aí quando chegou no Silva, ele falou, o Silva não quer. Então você vai falar para ele que se ele não me apresentar esse requerimento aqui amanhã, até às 8 horas da manhã, eu vou designar ele para fazer um IPM. Mas na hora. Ah, é? Não, você faz o requerimento para mim? Eu fiz o requerimento. Porque não, aqui foi para ele, não tinha a menor condição de fazer o IPM. E assim o senhor voltou também. Então, 400 optaram pelo retorno. E para permanecer no Rio de Janeiro? Não. Bombeiro lá mesmo. Bombeiro, aí foram, eles requereram ao prefeito, o prefeito encaminhou para o ministro da Justiça, o ministro deferiu, publicou no Diário Oficial do Distrito Federal e publicou. Eu procurei essa publicação do nosso aqui, não encontrei, procurei, não sei, se perdeu por aí, né? No boletim nosso, porque foi publicado o desligamento de todos eles, todos os que optaram para lá, foi publicado. Eu procurei, que eu queria botar nessa documentação, porque era uma comprovação física, né, do que aconteceu. Assim como eu também não achei o decreto do prefeito, que foi também em 66, que tornou possível que todas as leis federais continuassem sendo aplicadas aqui. Então, as leis federais que nós trouxemos lá do Rio de Janeiro foram aplicadas, porque a gente não tinha tido nenhuma legislação, a não ser a 4483, não tinha outra legislação. Nós continuávamos com o Regulamento Geral do Rio de Janeiro, com a Lei de Ensino do Rio de Janeiro, e o resto tudo do Exército. Tudo era por analogia. Esse também não achei isso aí. Eu achei aquele que mandou a gente ser promovido. É o decreto, é o 544 que eu tenho aqui. Muito bem. Foi embora, pá. Aí o que o Coronel Herman fez? Aí nós já estamos em março, né? Já estamos em março. 67. Inaugurado o quartel da Asa Sul. Março de 1967, né? E